Nova Canção FM de São Nicolau apresenta toda segunda-feira o programa Como Vai Sua Vida com Deus? Produção e apresentação do irmão em Cristo, Pedro Tiago. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Que Deus venha abençoar cada um que estiver na audiência, aqueles que vão chegar depois também. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus possa trabalhar aí no seu coração através dessa programação, através do louvor, através da palavra, através da oração. Que Deus venha a cuidar de cada um de nós e dar a direção para todos nós seguir. E no livro de Isaías, capítulo 61, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos estar orando então e depois vamos fazer a leitura dessa palavra em Isaías 61. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de nós estar aqui nessa noite. Que o Senhor venha cuidar de nós, venha cuidar dos ouvintes, venha cuidar dos mantenedores dessa programação, também da menina que está ali na técnica, da família de todos nós. Que o Senhor venha cuidar, Senhor, da sua vontade acontecer na vida de cada um. É isso que nós viemos pedir, Senhor, o seu querer, o seu agir, o seu trabalhar, a sua vontade na minha vida e na vida de cada um. Que o Senhor, que sabe o que é melhor para nós, venha fazer de acordo com o seu querer. Nós, Senhor, viemos aqui pedir apenas a sua presença, o seu perdão, a sua misericórdia. Que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar a caminhar sempre na direção que o Senhor quiser. Que o Senhor venha fazer aquilo que for do seu agrado, da minha vida e da vida dessas pessoas e também dessa programação aqui, que seja aquilo que o Senhor determinar. Amém. Isaías 61, onde diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Glória a Deus. Essa é a promessa do Senhor através de Cristo para nós, o nosso Salvador, aquele que veio para salvar o mundo, para dar uma oportunidade de salvação para aquele que o aceitar e que crer. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos, que não somos merecedores, que não somos melhor que ninguém, não somos mais do que ninguém, mas através de Cristo, pela misericórdia do Senhor, através da graça, pelo sacrifício dele ali na cruz, nós somos salvos, nós estamos caminhando aí no caminho do povo que vai morar com o Senhor no céu, né? Temos parte aí nessa promessa, porque Cristo assim nos prometeu e porque nós cremos nele, cremos no seu sacrifício e cremos que ele vai voltar para buscar o seu povo e cremos também que ele irá julgar tanto os vivos como aqueles que já partiram, vão ressuscitar para se apresentar perante o Senhor e cada um responder pelas suas obras. Que Deus venha nos abençoar, nos dar uma programação de acordo à vontade dele, venha nos dar direção na palavra de Deus, no louvor, né? Ligue para cá, peça aí o teu louvor, deixe teu pedido de oração, nos ajude aí a fazer a programação. Vamos ouvir o primeiro louvor aí com o irmão Daniel e já voltamos aí. Chorando, sem ter consolação.
chorando, sem ter consolação. Jovem, levante a cabeça e tire a tristeza, alegra o coração. Jovem, não fica desse jeito, arranque a dor do peito e olhe pra Jesus. Jovem, acerta os teus passos, receba um novo abraço e venha para a luz. Não, não, não fica sem Jesus pra te salvar um dia. Foi morto numa cruz. Vem, Jesus vem me buscar, com Ele lá no céu iremos morar. Não, não, não fica sem Jesus pra te salvar um dia. Foi morto em uma cruz. Vem, Jesus vem me buscar, com Ele lá no céu iremos morar. Com Ele lá no céu iremos morar. Glória a Deus. Esse é o desejo do nosso coração, né? Que todos possam crer em Jesus através da pregação do Evangelho, possam, aquele que precisa de um conserto, consertar o seu caminho através de Cristo, que somente Ele que pode perdoar os nossos pecados, somente Ele que pode nos dar uma direção, somente Ele que é o caminho, a verdade e a vida, né? E que nós venha então a ouvir, né, a palavra de Deus, a dar ouvidos àquilo que é anunciado através dos servos de Deus diariamente, né? Diariamente vários irmãos e irmãs anunciam a palavra de Deus, assim como Deus dá no seu coração, e que nós possa dar ouvidos a essa palavra antes que seja tarde demais, né? Assim como a palavra nos fala, né, que o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quando fala que o Senhor o enviou, né, para proclamar a liberdade aos cativos, será que nós somos libertos por Cristo mesmo? Será que nós somos livres de verdade? Porque aquele que tem Jesus na sua vida, aquele que realmente crê em Cristo, esse realmente é livre, né? O mundo pensa que é livre, aquele que está de fora da promessa do Senhor, porque infelizmente há uns que não creem, né? E que não desejam consertar o seu caminho e vivem numa ilusão, né? Achando que são livres, achando que têm felicidade, mas tem somente uma ilusão. Coisas passageiras, coisas que aqui vão ficar, alegrias de momento, coisas que não edificam a nossa fé e não nos conduz para o caminho do céu. Aquele que tem Cristo, aquele que serve a Deus em espírito e verdade, esse sim, né, é livre de verdade. Por isso a palavra de Deus, né, que nós fizemos a leitura, diz, né, que o Senhor o chamou para proclamar a liberdade aos cativos, aqueles que antes eram escravos, assim como aquele povo no Egito, escravo de Faraó, servindo, sendo açoitado, passando por situações ali em que era humilhado, e Deus intentou libertar. E assim também Ele intentou de libertar a mim e a você através de Cristo na cruz, né? Não mais através de Moisés, como libertou aquele povo, mas através de Cristo,
no sacrifício da cruz, Ele nos dá essa liberdade, quando nós cremos, quando servimos a Ele de verdade, quando entregamos nossa vida a Ele de verdade, ali nós somos livres, verdadeiramente livres, né? E também, como naquele tempo, não foi de um dia para o outro, né? Muitas vezes Moisés falou com o faraó e o coração do faraó estava endurecido, né? Não queria libertar o povo, às vezes até dizia que ia libertar, mas não libertava. E assim também, aquele que quer ser livre em Cristo, não é que eu aceitei Jesus hoje e as coisas tudo vão mudar amanhã, né? Mas é que eu tenho certeza que venha o que vier, né? Que quem quiser dizer que não, quem quiser ir na direção contrária, pode forcejar o que for, né? Mas por Cristo eu terei vitória, por Cristo, né, eu sou livre. É essa certeza que tem que estar no coração daquele que crê, daquele que serve a Deus, daquele que faz a vontade de Deus, né? É por isso que nós somos livres, não porque nós, né, do dia para a noite as coisas aconteçam, né? O Senhor nosso Deus, né, Ele não faz assim como num passe de mágica. Nós não vamos encontrar na Bíblia isso, né, que o Senhor libertou o seu povo e eles dormiram escravos e acordaram na terra prometida no outro dia. Não, houve uma caminhada, houve um esforço a ser feito, e aquele que quer ser livre com Jesus também tem que se esforçar, tem que caminhar, tem que andar, muitas vezes pelo deserto, muitas vezes por dificuldade, muitas vezes por provações, muitas vezes com um mar à sua frente, com inimigos os perseguindo, correndo atrás, como corriam atrás daquele povo, né? Mas o Senhor prometeu e cumpriu, e assim também Ele prometeu a liberdade, Ele prometeu a salvação através do seu sacrifício na cruz para mim e para você. E se nós crer, e se nós nos esforçar, e se nós caminhar até o fim essa caminhada, nós vamos chegar onde o Senhor prometeu. É isso que cremos, é isso que confiamos, é isso que esperamos, e é isso que anunciamos no lugar aonde nós passar, que Cristo nos faz uma nova criatura, nos faz livre. Vamos ver se temos um pedido de louvor aí para nós atender. O irmão Devanir ligou e pediu o louvor Consertando o Altar. Vamos ouvir o louvor que o irmão pediu então. Eu preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem com
consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada. É um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Glória a Deus, que Deus nos dê discernimento aí para que nós possa sempre estar consertando o nosso altar na presença do Senhor, que nós possa sempre estar colocando no lugar algo que precisa ser aí arrumado, né, para nós estar na presença de Deus. Somos ser humano como todos, com certeza tropeçamos, com certeza às vezes até em pensamento desagradamos a Deus, mas quando nos damos conta disso, oramos, pedimos perdão e buscamos conserto na presença de Deus, né, para que nós possa verdadeiramente ser livre com Cristo aqui nesta vida e na vida eterna também, né, para sempre livre com Jesus. Aquele que é liberto verdadeiramente por Jesus, né, nunca mais vai ser cativo, nunca mais vai ser escravizado pelo mundo, pelo pecado, pelas coisas erradas. No livro de Romanos, né, a palavra de Deus no capítulo 6 de Romanos, ela nos lembra que se nós formos transformados por Cristo, né, se nós queremos verdadeiramente estar com Ele na glória, nós temos que estar mortos para o pecado, né? Nós temos que estar mortos. Aquilo que é do mundo, aquilo que fazem aí fora da presença de Deus, não nos chama a atenção, né? Não pode, né, roubar a nossa atenção das coisas de Deus. Somente aquilo que é do Senhor, né, que nos chama a atenção, que nos leva a gastar o nosso tempo naquilo ali. Se nós gastamos nossas coisas, nosso tempo e até os nossos bens materiais no que é do mundo, em proveito próprio, em coisas passageiras, né, nós não estamos mortos para o pecado, né? Então o Senhor não nos libertou verdadeiramente, nós não nascemos de novo, né, como Jesus instruiu a Nicodemos, né, que é necessário que nasça de novo para poder ver o reino dos céus, né? Quando Jesus falou com Nicodemos, né, ele deixou claro que aquele que não nascer de novo, né, não pode ver o reino dos céus, né? Não pode. Por isso muitos não enxergam as coisas de Deus, não enxergam os milagres de Deus, né? Dizem não há milagre, não há cura, não há isso, não há aquilo. Eles não enxergam porque acham que milagre é só coisas que pode se ver, é só coisas grandiosas, né, muito cheias de brilho. Mas uma alma que se converte é um milagre, né? Um pecador que antes estava em trevas e veio para a luz com Jesus é um cego que teve seus olhos abertos. Um pecador que estava lá perdido na droga, na cachaça, na prostituição, no crime, que aceitou Jesus e resolveu ser livre com Cristo, mudar de vida, é um surdo que não ouvia o que lhe falavam. Olha, isso aí está te fazendo mal, isso aí está te matando, isso aí está acabando com a tua vida. Mas os seus ouvidos foram abertos pelo Evangelho de Cristo e ele passou a ouvir. É um milagre, mas não ouvem, não veem, porque acham que milagre é só coisas aqui, só bênçãos recebidas aqui nessa terra, né? Milagre de verdade é almas se rendendo aos pés do Senhor, é almas mudando de direção, deixando de caminhar no caminho da perdição e vindo para caminhar com Cristo, para ser livre com Jesus. Para mim isto é milagre, né? Coisas materiais que aqui vão ficar,
Aquilo que eu preciso, aquilo que tu precisa, Deus sabe. Antes mesmo de nós pedir, Deus sabe a minha e a tua necessidade, e Ele não deixa nada faltar para aquele que é fiel, né? A palavra de Deus nos diz de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Quando nós estamos ali debaixo do jugo do Senhor, nós temos a certeza que nada nos falta. Porém, Ele também não vai nos dar, né, para nós estar esbanjando. E se o nosso orgulho, a nossa vaidade, muitas vezes vai tomar o lugar da adoração de Deus, Ele não nos dá, porque Ele prefere nos ver fiel ali no pouquinho, do que nos dando abundância nós se desviar, né? Deixar a vaidade, o orgulho tomar conta e ir correr atrás de outras coisas. Então aquele que é nascido de novo, aquele que é nova criatura, ele está morto para o pecado. Não chama a atenção da sua vida, do seu olhar, do seu ouvido, coisas desse mundo. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos apresentar ao Senhor, nos apresentar ao Senhor como um obreiro aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar. Será que se nós chegássemos hoje perante o Senhor, porque todos os dias eu acredito que aquele que serve a Deus todo dia dobra o seu joelho, ora ao Senhor, se apresenta a Deus. E quando nós dobramos o nosso joelho, será que nós realmente se apresentamos como aprovados, como justificados, como nascido de novo, como cristão? Ou será que nós se apresentamos com vergonha, se escondendo de Deus? Porque também houve, um Adão e uma Eva que estavam ali na presença de Deus, que tinham ali, ao entardecer, a presença do Senhor, vinha ali os visitar. E quando eles se desviaram do que Deus ordenou, quando eles pecaram, aquilo causou uma vergonha neles. E então, quando o Senhor os chamou, eles se esconderam. Quando a palavra de Deus fala que nós devemos se apresentar a Deus como que não tem do que se envergonhar, nós podemos lembrar também de Adão e Eva, quando eles estavam errados, quando eles sabiam que tinham feito o que não era para fazer, tinham comido do fruto que Deus disse: dessa árvore aqui, não. Eles tiveram vergonha, eles se esconderam. E nós, quando se apresentamos a Deus, será que nos apresentamos de coração aberto? Será que nos apresentamos ali sem ter do que se envergonhar? Ou será que estamos nos escondendo de Deus? Há muitos que se envergonham não só do Evangelho, mas que se envergonham das suas próprias obras, pela sua própria consciência. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor virá, e Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então, tem muitos que se envergonham das suas obras. Nós que devemos estar na presença de Deus como obreiros aprovados. Aquele que se diz cristão, que quer servir a Deus de verdade, tem que estar morto para o mundo. Tem que buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, para que as outras todas, Deus no seu tempo, de acordo à sua vontade, acrescente. Nós sabemos, eu confio, você que crê deve confiar que o Senhor vai acrescentar. É claro, nós vamos ter que caminhar, vamos ter que fazer a nossa parte, nos esforçar, mas tudo que nós precisar, Deus vai dar um jeito de chegar até nós. Vai abrir uma porta de emprego, vai prover na tua vida financeira, vai prover na tua saúde, vai prover a vitória que tu precisa, mas nós temos que nos esforçar e temos que ser fiel a Deus, fazer a nossa parte, Muitas vezes nós queremos só receber de Deus, mas não queremos obedecer a Deus, não queremos seguir a Deus, não queremos estar mortos para o mundo. Queremos estar um pé em Cristo e um pé no mundo. Aí não tem maneira. A palavra de Deus diz que não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou servimos ao mundo. E tudo aquilo que nós servimos, tudo aquilo que tem domínio sobre nós, é senhor da nossa vida. Se o álcool tem domínio na tua vida, ele é senhor da tua vida.
Se a droga tem domínio na tua vida, Ele é Senhor da tua vida. Se a prostituição tem domínio na tua vida, é Senhor da tua vida. Se Cristo tem domínio na tua vida, se Cristo está em primeiro lugar na tua vida, Cristo é o Senhor da tua vida. E quando Cristo é o Senhor, quando Ele é o nosso pastor, né, a promessa dele é que nada nos faltará. Que Ele conhece a minha e a tua necessidade e não vai deixar faltar. Mas nós temos que crer, temos que confiar. Não podemos fazer, né, como aquele povo que havia saído ali do Egito, liberto por Deus, tinha visto tudo que Deus tinha feito, todos os sinais, todas as pragas que Deus tinha mandado, até que Faraó libertou eles e deixou eles partir. E quando chegaram ali diante do mar, já começaram a questionar, né? Não havia sepulcros no Egito suficiente para nós? Melhor é que nós tivéssemos ficado no Egito do que vir até aqui para morrer. O povo tinha acabado de ver Deus agir e ainda assim não estava conseguindo crer. E assim às vezes é o cristão, né? Diz que crê da boca para fora, mas não consegue crer. Vem a provação, vem a luta e se desespera e começa a murmurar, né? E começa a reclamar, e começa a duvidar, né? E ali começa a se afastar de Deus, começa a desagradar a Deus, começa a não mais se apresentar perante Deus como alguém que não tem do que se envergonhar, né? Porque isso é motivo de vergonha, quando nós não cremos que o Senhor tem poder o suficiente para fazer na nossa vida. Muitas vezes dizemos que somos cristãos, mas estamos lá recorrendo a outros meios, a benzimentos, a superstições, a filosofias. Se cremos em Cristo, é Cristo e acabou. É Cristo e somente a fé é o suficiente para nós ter vitória. É o suficiente, basta nós crer, basta a nossa fé alcançar. Mas muitas vezes nós somos como Pedro, começamos a andar ali, damos uns passos sobre as águas na direção de Cristo, olhando para Cristo, e daqui a pouco tiramos os nossos olhos do Senhor, né, porque não estamos mortos verdadeiramente para o mundo, tiramos, né, os nossos olhos do Senhor e começamos a olhar para o mundo, assim como Pedro começou a olhar para as ondas, e aí afundamos, né? Que Deus tenha misericórdia, que nós tenha tempo, né, de clamar pelo Senhor como Ele clamou, para que o Senhor estenda novamente a sua mão e não nos deixe afundar. Assim como colocou de volta Pedro no barco, né, Ele, se nós clamamos, nos arrependemos verdadeiramente, Ele segura na nossa mão e nos coloca de volta no barco. Mas devemos sempre vigiar, cuidar da nossa vida, para que quando nós nos apresentar perante o Senhor, né, não só em oração todos os dias, mas quando nós nos apresentar naquele dia, no dia do julgamento, no dia do tribunal de Cristo, diz a palavra do Senhor, que todos nós vamos nos apresentar perante o tribunal de Cristo. No tribunal acontece o que? O julgamento. Cristo não vai vir novamente para ir para a cruz. Cristo não é aquele mais, o cordeiro, né, que ficou mansinho, quietinho, né? Ele vem como um leão, ele vem agora para julgar. E como nós vamos nos apresentar diante desse justo juiz? Cheio de vergonha, cheio de coisas que queremos esconder, ou com o nosso coração aberto, sabendo que aquilo que estava no nosso alcance fizemos, falhos, pecadores, limitados, mas aquilo que podemos oferecer de melhor para Deus, oferecemos na nossa caminhada. A irmã Terezinha Souza ligou e pediu um louvor de aniversário. Que Deus venha abençoar a irmã. Vamos ouvir o louvor que ela pediu aí. Hoje é o seu aniversário,
estamos aqui pra te ver, desejar muitas felicidades e cantar parabéns pra você. Agradeço primeiro ao Senhor pela vida que Ele te deu. Pra você, feliz aniversário, com as mais ricas bênçãos de Deus. Parabéns, parabéns, parabéns nessa data querida. Desejamos mil felicidades e também muitos anos de vida. Ao te ver tão feliz nesse dia, nos sentimos felizes também. Juntos podemos comemorar mais um ano de vida que tem. Como é lindo estarmos juntinhos. Peço a Deus que conceda também esta mesma alegria e prazer, que possamos estar com você novamente no ano que vem. Parabéns, parabéns, parabéns nessa data querida. Desejamos mil felicidades e também muitos anos de vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe o aniversariante, toda a sua família. Que Deus venha abençoar a irmã que sempre está na audiência da programação toda segunda-feira, e também nos outros dias também dos demais irmãos aí que tem sua programação aqui na rádio. Sempre ela está ouvindo aí, pedindo oração, pedindo louvor. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe também nossos mantenedores aí que nos ajudam. A recompensa vem de Deus, nos ajudam a levar aí o evangelho do Senhor, e a recompensa vem do Senhor, não é de mim, não é da igreja, não é do pastor. A recompensa vem de Deus na vida de cada um. É para isso que oramos e pedimos todos os dias, que Deus venha recompensar, porque quando estamos aí na presença do Senhor, tudo vem dele, tudo Ele que faz. Tudo é para Ele, por Ele, tudo é dele, para que nós possamos estar verdadeiramente na presença dele. Mas como que nós podemos estar dessa maneira? Como, então, que a palavra de Deus fala que devemos estar mortos para o pecado? Como que a palavra de Deus nos diz que nós devemos então se apresentar sem ter o que se envergonhar, se há tantas pessoas anunciando o evangelho, alguns de uma maneira, outros de outra? Uns dizem que é assim, outros dizem que não é. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, incontestável e inerrante, não contém erros, não há o que contestar, somente obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus, na segunda epístola de João, ela vai nos falar no versículo de número 7, que enganadores pertencem ao anticristo. Só há um evangelho, só há um que é o nosso Salvador, só há um que entregou a sua vida na cruz para nos salvar, só há um que é o caminho, a verdade e a vida, só há um que nos mandou ir e anunciar o evangelho e confiar que Ele é fiel para cumprir e que Ele virá buscar o seu povo. Um só. Não há dois, não há outra opção, é um só que conduz ao céu, é um caminho só que te leva à salvação,
né? A conversão verdadeira, o arrependimento, né? Estes que anunciam de outra maneira, né? A palavra de Deus na segunda epístola de João, no versículo de número 7, vai dizer a quem eles pertencem, né? Diz claramente lá que estes são enganadores e o anticristo, né? Dos quais a palavra de Deus bem nos alerta, e não é coisa de hoje, né? Muitos anunciam que é um problema atual de hoje, né? As muitas formas de anunciar o evangelho, as muitas placas de denominações, né? Mas nós vimos a Bíblia nos relatando de falsos mestres, de falsos ensinos desde o começo, né? Então não é de agora, sempre houve, né? É uma ilusão de que quando começou, de que naquele tempo não havia problemas. Havia sim enganadores, havia sim pessoas que às vezes até começavam a seguir o verdadeiro evangelho e daqui a pouco se desviavam por interesse ou por falta de caráter, né? E hoje não é diferente. É claro que quem sabe pode estar um pouco mais grave, um pouco mais acirrado, um pouco mais, né, divulgado, mas existir, sempre existiram, né? E lá na segunda epístola de João, no versículo 7, a própria Bíblia nos ensina a que espírito eles pertencem, né? Ao anticristo, né? O evangelho é de Cristo, né? É somente um, a palavra de Deus é uma só tem uma Bíblia, só tem um Salvador, só tem um caminho para morar no céu, né? E esses ensinos daqui, dali, disto e daquilo pertence então a outro espírito que não o de Cristo, mas o anticristo, o enganador, né? Do qual a Bíblia mesmo fala, né, que viriam muitos, né, em nome de Cristo, dizendo que eram em nome do Senhor, e enganariam a muitos, e se fosse possível enganariam até os escolhidos, né? Mas aquele que crê, que ora por discernimento, como então que eu posso não ser enganado? Buscando na palavra de Deus, examinando as escrituras, a palavra de Deus. Não é ir atrás do que o Pedro Tiago fala, do que o João fala, a Maria fala, não. A Bíblia, a palavra de Deus, né? A minha Bíblia pelo menos ainda não sumiu as letras, né? Não sei a dos irmãos que estão ouvindo, dos ouvintes que estão escutando a programação, né? E se está ali, e se as letras estão ali, basta buscar. Se o que estão ensinando não é bíblico, não é o evangelho de Cristo, e se não é de Cristo, é do anticristo, né? Só tem dois caminhos, para morar no céu e para morar no inferno. Então, se não é para ir para o céu, é para ir para o inferno, não tem outra opção. Se não é do Senhor, é do adversário. Se não é de Cristo, é do anticristo. E como que eu posso pedir para mim não ser enganado, né? Em 2 Timóteo, no capítulo 2, né, o apóstolo Paulo instrui aquele Timóteo, um jovem pastor que estava começando ali a trabalhar para o Senhor, né, a se fortificar na graça que há em Cristo. Ele ensina ali que nós devemos nos fortificar em Cristo, né? Nós não temos força e muito menos capacidade de nós mesmos, né, nem para resistir e nem para discernir. A capacidade vem do Senhor, a força vem do Senhor, a vitória vem do Senhor, né? Se algo fizemos porque Ele assim nos capacitou, porque Ele assim ensinou, porque Ele assim determinou, porque Ele assim nos chamou para fazer. Seja quem for, pastor ou novo convertido ou quem louva o nome do Senhor, faz porque o Senhor assim o capacita. Se o Senhor não quiser capacitar, ninguém canta, ninguém prega, ninguém faz nada, né? É tudo pela graça. É por causa que o Senhor nos libertou. Esse que veio para proclamar liberdade aos cativos, Ele nos libertou, né, do engano, da mentira, e Ele nos liberta também desses enganadores, quando nós buscamos verdadeiramente nele, né? Somos livres, né? Não temos a menor dificuldade
quando estamos em Cristo e buscamos verdadeiramente se fortalecer na graça que somente nele há, porque foi somente ele que padeceu, foi somente ele que entregou sua vida na cruz para nos salvar, para pagar o preço que nós devíamos. Somente Cristo, somente pela graça, somente a Escritura. Toda honra e toda glória somente a Deus. A nossa fé deve estar firmada somente no Senhor, não em homens. Não devemos ter ídolos, e ídolos não é só estátua ou quadros na parede de imagens, mas tem idolatria de homens também. O irmão fulano, o pastor Beltrano, é um homem, é um ser humano, como todo outro. Pode ser usado por Deus, mas se prega porque Deus assim quer usar a ele. Se canta porque Deus assim quer usar a ele. Essa deve ser a consciência que nós temos, para nós não ter do que se envergonhar quando se apresentar ao Senhor. Mas também esses enganadores, esses que estão aí tentando confundir o povo, o livro de Apocalipse nos registra qual será o seu fim, qual será o lugar onde eles estarão, no final das contas, que o próprio Senhor os lançará no lago de fogo. O próprio Senhor vai lançar a eles lá para sempre. Eles têm uma sede, muitas vezes, de enganar, de arrastar com eles para onde eles estão indo, porque sabem que o destino final eles não têm como vencer a Cristo. A igreja do Senhor nunca foi vencida. Ela combateu contra vários adversários. Muitos desses enganadores, alguns muito instruídos, vieram, mas pela graça o Senhor deu vitória ao povo sempre. Assim como aquele povo, se fosse para um combate, não tinha como combater com o exército de Faraó, também nós não temos como combater. Mas quando oramos a Deus, o Senhor nos dá vitória. Quando temos consciência, que é dele, para ele e por ele. Quando eu começo a adorar o pastor, adorar a placa da igreja, adorar o cantor, aí acabou tudo, aí começa a desandar o negócio. Adorar o irmão que fala bonito, que prega bonito, é um homem, é um ser humano como qualquer outro. É em Cristo que temos certeza da nossa salvação. É isso que precisamos firmar no nosso pensamento, no nosso coração, que é somente através do Senhor Jesus, e examinando as Escrituras, para saber se aquele é o Evangelho do Senhor ou não. Se é Evangelho de Cristo, se é caminho para morar no céu, está na palavra de Deus, está na Bíblia. Deus não deixou essa Escritura aqui, não instruiu aqueles homens a deixar aqui registrado a sua palavra. Não se chama palavra de Deus à toa, é o manual da vida, é o livro que contém todas as respostas, é o mapa para nós seguir para chegar no céu, é a Bíblia Sagrada. Se não tem Cristo como centro de tudo, não é Evangelho do Senhor. Se não tem Bíblia, não é Evangelho do Senhor. Se tem homens querendo exaltar a si mesmo, como o apóstolo Paulo falou no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 29 e 30, não é discípulo do Senhor, não é enviado do Senhor, mas é aqueles que do meio do próprio rebanho muitas vezes se levantam, que não têm zelo pelo rebanho e que querem atrair as pessoas, atrair os discípulos, atrair os cristãos, não após Cristo, não após a mensagem da cruz, mas após eles mesmos. Eu sou grande, eu sou importante, se eu sair da igreja eu levo a metade da igreja atrás de mim, e vamos todos parar no inferno, porque eu não tenho salvação nem para mim mesmo. Se não fosse Cristo eu não teria.
Muitos são que estão assim, seguindo a homens. Muitos são que estão cheios do fermento dos fariseus, o qual Cristo nos mandou nos guardar, né? Nos mandou nós nos apartar, nos acautelar do fermento dos fariseus, né? Ah, mas se eu trocar de igreja, eu levo a metade dos irmãos atrás de mim. Vamos todo mundo para o inferno, para a condenação, porque estão seguindo a homens, e eu porque estou cheio de orgulho e de vaidade. E seja quem for, é desta maneira, porque é de Cristo, né? Problemas, falso ensino, dificuldade houve desde sempre, e enquanto estiver aqui na terra vai existir, porque a igreja é de Cristo, mas ela é feita de pessoas, de ser humano. Eu, o pastor, os irmãos, somos todos pessoas, seres humanos, e aonde tiver pessoa vai ter defeito, vai ter erros, vai ter tropeços, mas cremos que Cristo, pela sua misericórdia, pela sua graça, nos ensina, e se nós tivermos humildade de nos humilhar perante a presença do Senhor, Ele vai nos ajudar a prosseguir. Esse negócio de ficar pulando para cá, pulando para lá, pulando de uma igreja para outra, né? Será que a igreja que eu mudar vai ser perfeita daí? Se eu trocar de congregação, será que a outra é perfeita, não tem defeito? Isso não existe. Igreja perfeita é só lá no céu, é só na glória com Deus. Pode ter alguns mais orgulhosos, pode ter alguns, né, que o fermento do fariseu já tomou conta, que eles batem no peito e dizem: eu sou da igreja tal, eu sou da igreja A, da igreja B, não sei o quê. Mas são seres humanos, igual a mim, igual a você, igual o irmãozinho da igreja pequena lá de fora, que às vezes não tem nem piso direito, né? É a mesma coisa, não tem diferença, né? Basta a tua fé estar alicerçada em Cristo, no Senhor, né? Que a graça do Senhor te basta, que a tua fé é verdadeira, que somente Cristo, somente a Escritura, que a glória não é a homens, mas é a Deus. É isso que temos que ter no nosso pensamento, se queremos morar no céu e se somos verdadeiramente livres através de Cristo, né? Como a palavra de Deus nos diz, né? Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Muitos são que pensam que são livres, né? No mundo estão iludidos, e dentro da igreja muitas vezes pensam que são livres, mas são escravos, escravos de homens, escravos de líderes e escravos da placa da igreja muitas vezes, né? Não estão libertos pelo Messias, por Cristo, que veio a libertar os cativos. Que Deus venha abençoar cada um, que nós venha ter o discernimento necessário para ter uma fé verdadeira na presença do Senhor e saber o caminho que nós estamos seguindo. Queremos deixar aqui um aviso que o irmão Evanir pediu para nós avisar aqui, que dia 21 de setembro, se não me engano, vai ter aí o lançamento do CD do irmão Evanir, que ele gravou, né, ali no salão do bairro Jauri. Vai ser dia 21 de setembro, né? Ele vai estar ali fazendo uma divulgação ali dos louvores que ele gravou, e vai ter um culto ali de adoração a Deus também, né? E vai ser bênção. Você está convidado a participar aí, juntamente com o irmão, com a sua família, né? Ouvir os louvores aí, né? E prestigiar aí o trabalho do irmão que está louvando a Deus, né? Se esforçando aí na obra de Deus. Que Deus abençoe o irmão Evani e a sua família. Deus abençoe também o pastor Nino lá no Sarmento, né? E a irmã Teresa. Vamos ver se nós mandemos um louvor aqui para o pastor, né? Tiver aí o louvor A Panela Está Fervendo. Panela está fervendo, acho que é o nome do louvor, né? Nós gostamos de uma panela quando está fervendo, né? E podem botar lenha à vontade na fogueira aí, podem tacar-lhe fogo aí, né? Para a panela ferver à vontade, né? Porque assim como aqueles jovens que não se prostraram àquela estátua de ouro que o rei construiu, aquele que não se prostra perante o mundo pode aquecer a fornalha, pode tacar fogo aí, né? Que o Senhor passeia com ele lá dentro e ele sai do mesmo jeito que entrou,
né? Abençoado. Vamos ouvir o louvor aí. Eu moro no Laranjal em 16 de novembro. Eu vim lá de Novo Hamburgo, confesso, não me arrependo. Eu rimando estes versos, pra vocês eu vou dizer que o capeta não gostou, contra mim se levantou e a panela está fervendo. Eu só falo a verdade, foi assim que aprendi. O meu pai, homem direito, me ensinou desde guri. Mas tem gente que não gosta, acostumou a mentir. Passa as noites meditando, um plano arquitetando, tentando me destruir. Mas Jesus está comigo, pois Ele é meu Senhor. E com Ele ao meu lado, seu plano já fracassou. Pois Jesus venceu o mundo e assim Ele falou. Pois fui eu quem te chamei, te escolhi, capacitei e te faço um vencedor. Perseguido foi Jesus e por todos rejeitado, porque eu tão pequenino te deixo tão preocupado, porque Jesus me usa e muitos foram curados. Os sinais estão comigo, pois eu tenho um amigo que não me deixa envergonhar. O capeta arrumou sarna pra te coçar. Larga a mão, não me persegue pra te poder descansar. O capeta tá gostando, tá fazendo tu parar. Um pedido eu te faço, venha e me dê um abraço. Tem almas pra nós ganhar. Glória a Deus. O importante é isto, é as almas que estão esperando, esperando a mensagem através, quem sabe, da sua boca. Você que está ouvindo aí a palavra, que parou nessa caminhada, que está seguindo um outro caminho, porque parado não existe, não tem parado. Ou está seguindo para o céu, ou está seguindo para a condenação. Então você que está seguindo esse caminho largo aí, errado, volte para o caminho do Senhor, volte para a casa do Pai enquanto é tempo. Tem almas esperando pelo teu louvor, pela palavra que Deus quer dar na sua boca. Você que não conhece ainda como é bom ser livre verdadeiramente por Cristo, ser liberto pelo Senhor através do sacrifício dele lá na cruz.
Venha, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel a Deus. É muito bom servir a Deus. Tem muitas vezes dificuldades, problemas, lutas, não é um mar de rosas, né? Mas com Cristo temos certeza que vamos vencer, né? E a nossa vitória verdadeiramente é no dia do Senhor, é no dia que nós vamos ouvir Ele nos chamar pelo nosso novo nome, que nós vamos encontrar aí o nosso nome escrito no livro da vida. Ali é a nossa vitória, né? E a partir dali vai ser o descanso eterno, né? Mas até lá temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte, caminhar e levar a nossa cruz e não negar a nossa fé, não nos envergonhar do Evangelho do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos aí que estão na escuta da programação. Que Deus abençoe aí a irmã Ivonete da Silva Bairros, está na escuta ali em São Luís Gonzaga. Deus abençoe também o pastor Pedro, está na escuta também ali em São Luís Gonzaga. Também o Emanuel. Que Deus abençoe aí a Orgélia da Rosa Oliveira, paz do Senhor, estou na escuta em Caxias, peço louvor. Que Deus abençoe a família dela. Também a Aline Melo comenta aqui, boa noite. Também Ivonete Paraíba, paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Também aqui o Dalmiro Oliveira manda oração para nós aqui em Caxias, Deus abençoe. Também a irmã Venância, paz do Senhor, Deus abençoe a irmã, o irmão Júlio também, a irmã Andina, também ali o irmão Tito, a irmã Ivone. Deus abençoe aqui o irmão Gilmar, que paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, irmão. Também, vamos ver se nós não pulemos ninguém aqui, Adilson e Letícia Machado, paz do Senhor, estamos na escuta do programa no Rincão dos Barcelos, Deus abençoe aí o irmão e sua família. Deus abençoe a todos aí que ouviram, que deixaram seu comentário, seu pedido de oração, né? O Odair Gomes também deixou aqui um positivo aqui para nós, Deus abençoe. Também Nancy Ortiz, Deus abençoe também. Júlia Marques também deixou aqui um positivo para nós aqui. Também a Lourdes Gamarra. Também aqui a dona Luísa Urique, conhecida como minha mãe. Que Deus abençoe também. Que Deus venha cuidar de cada um de nós, que Deus venha fazer a vontade dele na nossa vida, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não adianta nós dobrar o joelho e pedir, muitas vezes pedimos tanta coisa, né? Deus me dá isso, Deus faz aquilo, né? Melhor coisa é nós dobrar o nosso joelho e entregar a nossa vida na mão do Senhor, né? Pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pensamentos, pelas nossas falhas, né? E pedir que Ele faça de acordo à vontade dEle, porque aí vai acontecer o melhor na nossa vida. Deus, né, não quer o que é ruim para nós, Ele quer o que é bom para nós, né? Aquilo que Deus tem para nós é o melhor, com certeza, né? Temos certeza que Ele cuida de nós, que Ele nos ama, né? E que Ele virá nos buscar, né? Um povo zeloso, um povo de boas obras, né? Estes, né, independente da denominação, independente da placa, né? Se a nossa fé estiver firmada em Cristo, se nós for realmente parte desse povo zeloso e de boas obras, né, Deus virá e vai nos levar com Ele, né? Não interessa onde nós estiver, né? Mas houve um tempo, né, que havia uma igreja que se achava grande, né, pensava que era grande, pensava que era dona de Cristo, né, e achava que só aqueles daquela igreja que iam para o céu, né? E temos que vigiar, para nós que somos cristãos, que somos protestantes, que estamos aqui anunciando o Evangelho, muitas vezes não desviar para esse pensamento também, porque tem alguns, né, protestantes de algumas igrejas que acham que só eles vão para o céu também, né? Tão igual àquela igreja lá atrás, né? Se nós for buscar na história, né, ela nos ensina de que havia uma igreja, uma única igreja, e somente eles ensinavam o que eles queriam do Evangelho, somente eles deixavam as pessoas ter acesso quando eles queriam a palavra de Deus, e somente através de quem eles queriam também, né? E diziam que somente eles e aqueles que seguiam a mesma fé que eles iam para o céu. E hoje, né, para vergonha,
tem alguns evangélicos que também estão assim, né? Infelizmente, achando que são donos de Cristo, donos da palavra, donos da igreja, né? Quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que dono da igreja é Cristo, é Jesus, tá? Não é eu, não é pastor. Pode te chamarem do cargo que você quiser. A igreja que vai morar no céu é a igreja de Cristo, é aqueles que foram nascidos de novo, é aqueles que estão mortos para o pecado, é aqueles que não têm do que se envergonhar perante o Senhor, é aqueles que não vão atrás de enganadores e de vãs filosofias, né? É aqueles que se fortificam na graça, e essa graça só encontramos em Cristo Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que nós possa ter discernimento para seguir o Evangelho da verdade, para que naquele dia nós venha ter descanso eternamente com o Senhor. Vamos orar então, e segunda-feira que vem, se Deus assim permitir, vamos estar aqui de novo. Senhor nosso Deus, obrigado por essa 1 hora de programação. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada ouvinte que esteve acompanhando essa programação através do rádio, através da internet. Não importa onde esteja, que a sua mão venha alcançar, que a sua palavra venha trabalhar na vida dessas pessoas, que eles venham a lembrar não de mim, não do meu nome, mas do nome do Senhor, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode, Senhor, mudar a vida deles, transformar o viver deles, libertar esses que estão cativos, presos no mundo e no seu pecado, que o Senhor pode os transformar em uma nova criatura. É no seu nome que nós cremos, é no seu nome que nós confiamos, que nós entregamos a vida de cada um nas suas mãos. Que o Senhor venha cuidar também da congregação, ali Deus é fiel, também da vida do pastor, da sua família, que o Senhor venha dar sabedoria para eles ir conduzindo a sua obra de acordo com a sua vontade. Cada irmão, cada irmã que faz parte, Senhor, daquele trabalho, que o Senhor venha cuidar da vida de todos nós e dos nossos familiares, os vizinhos ali daquele lugar, cada um que nos ajuda aqui nessa programação, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha retribuir de acordo à sua vontade no seu tempo. Toma, Senhor, a nossa vida nas suas mãos e faz dela o que o Senhor quiser. Amém. Que Deus abençoe.